Vamos lá, oitavo. Uma explicação aqui dos polígonos e tem que agora tomar muito cuidado com essas questões das diagonais, ok? A gente sabe que polígonos, né, poli, muitos lados, gonos, lados. São as figuras planas, né, que elas podem ser os segmentos de retas que não se cruzam, ok? Porque a partir do momento que elas se cruzam, elas deixam de formar a figura. Então, a gente tem polígonos não regulares, ok? Porque eles são polígonos, por exemplo, igual aqui é o octógono, tem 8 lados, mas não é regular. Aqui também tem 4 lados, mas não é regular. E assim sucessivamente. E aí a gente tem como que a gente pode dizer? Os elementos importantes deles, que são lados, que são representados por esse tracinho em cima, ó, o lado AB, o lado BC e assim sucessivamente. Os vértices, que são cada pontinha dessas, os ângulos internos, que estão dentro, e os ângulos externos, que estão fora. E aí a gente começa a observar que os de fora, os ângulos externos com internos, ó, eles sempre formam 180 graus, ok? E tem as diagonais, que são que saem de um único vértice, ok? Ó, se eu pegar essa parte que é A com D, ó, deixa de ser diagonal. Diagonal tem que passar por dentro da figura. Deixa de ser uma diagonal, é lado. Então, eu venho aqui, ó, vértice com vértice, dá 1. Aqui também já não pode, porque vai ser o lado. Então, num quadrilátero, eu tenho só a diagonal AC ou BD. Pode cruzar, então eu consigo aqui duas diagonais, ok? E aí também tem características importantes para classificar o polígono em convexo e não convexo. Convexo é quando eu traço uma linha em qualquer lado dessa figura e ela consegue pegar em 2 pontos dessa reta, ok? Passa pelo interior, ok? Já aqui, quando eu traço uma reta, eu pego mais de 2 pontos, ó. Observe aqui, ó, que ao traçar uma reta, eu peguei 1, 2, 3, 4 pontos. Então, não convexo passou de 2 pontos e convexo 2 pontos. Isso tanto para figura regular e irregular, ok? Lados iguais, lados diferentes. Agora, vamos botar essa parte bem importante diagonal aqui, ó. Quantas diagonais parte de único vértice? Lembra de um único vértice. Eu vou escolher um canto, digamos assim, e vou ver quantas diagonais vértice a vértice partem, ok? Então, observa, ó. Eu vou começar a analisar aqui, deixa eu botar mais próximo para ficar melhor. O quadrilátero, ó. Eu vou pegar de um vértice e vou ao outro. Aqui não é porque é lado, aqui também não. Então, eu tenho uma diagonal. Isso é de um único vértice, ok? Não tá cruzando. Então, só um. Aqui, eu vou escolher esse lado, ó. Tem 5 lados essa figura. Então, eu vou pegar e escolher aqui, ó. 1, 2, ok? 2 diagonais, sem cruzar, ok? Quantas partem só de um único cantinho? Um quadrilátero, a figura de 4 lados é 1, uma figura de 5 lados são 2, ó, de 6 lados são 3, ó, 1, 2, 3, uma figura de 7 lados, ó, 1, 2, 3, 4, uma figura de 8 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? 6 lados, aí a gente observa aqui, ó, 5 foi 2, aí 6 aumentou mais 1, 7 aumentou mais, era 3, passou a ser 4, 1, 2, 3, 4, aumentou mais 1 e aumentou mais 1, ok? E assim sucessivamente, tá? Então, qual a relação que a gente pode estabelecer entre a quantidade de lados, vértices e ângulos internos? Então, a gente pode dizer que a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices.
Ó, se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 cantinhos. Se eu tenho 5 lados, eu tenho 5 cantinhos. Isso é vértice. E ângulos, e a quantidade de ângulos internos, ó. Eu tenho aqui uma figura, por exemplo, de 5 lados, ela vai ter um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos. Ok? Os ângulos e os vértices, os cantinhos, têm a mesma quantidade de número de lados. Ok? Essa é uma relação importante. Continuando. Então, vamos retomar. E muita calma nessa hora aqui, agora na página 156, porque é o mais importante para fazer uns exercícios agora. Então, a gente pode perceber que a quantidade de diagonais que parte de um único vértice de cada um desses polígonos convexos, né, que ele não corta, é igual à quantidade de lados, né? Então, igual lá, lá eu tinha, aí tá, o polígono menos, aí tá, ele fala quantidade de lados, ok? Quantidade de lados do polígono menos 3. Aí, realmente, ó, observa lá o seguinte, ó, aquele que tinha 4 lados, tirando 3 dava uma diagonal. Aquele que tinha 5 lados, tirando 3 dava 2 diagonal. Aquele que tirava tinha 6 lados, tirando 3 dava 3 diagonais. E assim sucessivamente. Isso segue uma lógica, ok? Uma sequência. Seguindo esse mesmo raciocínio, um eneágono, ok? Que tem 9 lados, convexo a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na realidade, são 10 lados eneágono, foi mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 9, tá? Eu que falei a mais. A gente, já tinha falado aqui, mas eu queria contar. Porque nem sempre tem a figura, então, por isso que é importante a gente saber o nome. Então, eneágono é 9, né? Porque nem sempre vai ter figura para contar, então é importante saber o que significa. Lógico que quando é muita quantidade de lados fica mais difícil. Então, ó, eu tenho 9 lados menos 3. Então, eu sei que eu tenho 6 quantidades diagonais. Eu não precisava nem do desenho, mas ó, vamos observar, ó. Em um único vértice vão partir 6 diagonais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, é só você ver. Para saber quantas diagonais parte de um único vértice, é pegar o número de lados e descontar 3. Que isso segue uma ordem. Então, ele fala aqui, ó. Como o eneágono tem 9 vértices, multiplicamos a quantidade de diagonais que partem de cada vértice pela quantidade de vértices. Então, ó, aqui é a quantidade que parte de um único vértice. Como tem 9 vértices, essa quantidade que parte de um único vértice, que são 6 vezes 9, ok? Dá 54. Só que o que está acontecendo? Tem situações aqui que vai se repetir, ok? Por isso que eu tenho que dividir por 2, porque vai chegar metade da figura e vai começar a repetir. Então, eu divido por 2. Então, eu vou ter uma quantidade de diagonais totais de 27 aqui dentro. Uma coisa é a quantidade de diagonais que sai de um único vértice. Outra coisa é o total. De um único vértice, qual é a conta que a gente vai fazer? O número de lados desconta 3. Aí eu vou descobrir quanto sai de um único vértice. Agora, quando eu quero total, eu pego essa quantidade de um único vértice e multiplico pelo número de lados que a figura tem. Vai dar, só que não posso deixar de dividir, porque senão eu vou estar repetindo. Porque assim, ó, do mesmo jeito que A sai para F, aqui começa F sair para A também. Então, começa a repetir, ok? É isso. Por isso que forma essa fórmula aqui. Não é que é a fórmula, vão decorar, é só lembrar. Para eu saber quantas diagonais saem no único vértice, é só pegar o número de lados, que n é número de lados, menos 3, ok?
Peraí que eu vou desfocar isso legal. Número de lados menos 3. Isso é o que sai de cada vértice. Ok? Cada vértice. E depois eu multiplico pelo número de lados. Isso se eu quiser saber a quantidade total que a figura tem. Mas acontece que começa a repetir, então eu divido por 2, porque metade da figura repete. Aí eu descubro quantas diagonais tem ao total certinho, sem repetir. Mãos à obra, pode fazer seus exercícios sobre diagonais, ok? Então, bons estudos para a gente continuar aí, não na nossa quarentena, né? Descansando. Tiago já tá cansado de ver vaca, boi, tirar leite, né, Tiago? Bora lá então, galera. Bons estudos.